Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom Você dia, acompanha seja agora bem-vindo. o Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quinta-feira, dia 2 do mês de julho de 2020. Eu sou Guga Mendonça, estamos aqui, eu E Priscila Silvério. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, Priscila. Vamos lá para mais um jornal com informações aqui do Parlamento Paulista também. Utilidade pública e prestação de serviço, né? Com esta pandemia do coronavírus. Vamos tocar? Bom dia, Guga. Bom dia a todos, então, que nos acompanham aí na programação da Rede Alesp. Até, então, às 2h30 da tarde, estamos aqui, passando todas as informações atualizadas para você. Pois é, uma manhã com muita informação. Vamos começar, vamos de notícia, vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo esta semana. Amanhã está agendada para começar às 10h30 da manhã a reunião da CPI das Fake News Eleições 2018, com a finalidade de deliberar sobre o plano de trabalho e definir as subrelatorias da comissão. Ainda nesta sexta-feira, a partir de 1 da tarde, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência sexual contra estudantes do ensino superior, que vai escolher a sua mesa diretora. Presidente, vice-presidente e relator. Logo depois, às 2h, a Comissão de Infraestrutura acompanhará o senhor Hélio Luiz Castro, diretor-presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, que faz um balanço aos parlamentares de sua atuação frente à agência reguladora. E o Dia do Bombeiro Brasileiro é comemorado nesse 2 de julho. A data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que se arriscam suas vidas para proteger as pessoas, as cidades, as florestas com risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, entre outros serviços que são essenciais. Além de apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. E os bombeiros também ajudam a socorrer animais em perigo, a auxiliar pessoas que enfrentam situações de grande estresse, como tentativa de suicídio, afogamento, desaparecimentos, traumas provocados por acidentes. A escolha desta data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do Major João Batista de Moraes Antas. Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do Decreto-Lei número 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta data, a mesma lei também foi definida a realização anual da Semana Preventiva contra Incêndios. Muitas homenagens e reconhecimentos já foram prestados aos bombeiros, mas a corporação ainda precisa de mais atenção e investimentos. Pois é, ontem, na primeira quarta-feira de julho, em reunião virtual, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou uma proposta que autoriza repasse de recursos ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O projeto de lei 529 de 2019 visa permitir ao Executivo destinar 50% dos valores arrecadados com multas ordinárias de bafômetro para obras, compra de equipamentos, veículos e ativos para a corporação. E o autor da proposta, o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, justifica que o serviço do profissional vai além de apagar incêndios e que a corporação atua em diversas áreas, como assistência médica de emergência, controle de inundações, resgate em locais de difícil acesso. Para o deputado, isso demanda investimento da categoria. Inclusive, Priscila, o deputado Nishikawa vem do Corpo de Bombeiros e é o único parlamentar que é oriundo da classe do Corpo de Bombeiros, né?
A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, lembra que o Código de Trânsito, que é federal, é muito categórico sobre a destinação das multas. Segundo a deputada, o projeto é muito bom, mas corre risco de veto por conta disso. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, o Jornal da Rede Alesp. Nesta quinta-feira, a Comissão de Atividades Econômicas recebeu o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, em cumprimento ao artigo 52 da Constituição Estadual. O presidente da comissão, deputado Itamar Borges, do MDB, abriu os trabalhos. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui o nosso secretário Gustavo Junqueira, cumprimentá-lo pelo trabalho, pela gestão à frente da secretaria, pelas missões que tem tido, pelo acolhimento às demandas da casa, pelo diálogo permanente com a casa, com a Comissão de Atividades Econômicas, com os parlamentares de um modo geral, sempre se colocando à disposição. O secretário falou sobre a atuação da pasta durante a pandemia. A agricultura não parou, pelo contrário, cresceu. Entre os meses de abril e maio, exportou quase 11 milhões de dólares, um crescimento de 17,9%. Em volume de exportação, o aumento foi de 11%. E segundo o secretário, os setores mais impactados com a pandemia foram o de não alimentícios, como algodão, com o fechamento do varejo, etanol pela queda na demanda de 70% e flores e plantas ornamentais. Nesse período, a pasta teve como ações práticas o projeto Cesta Verde, de apoio aos pequenos produtores para o escoamento de alimentos frescos. Também foi criada uma rede de comunicação e integração entre os produtores e compradores. A pasta vai enviar à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei. O primeiro é sobre o Fundo de Aval Rural, que pede a transferência de parte do dinheiro repassado pela Assembleia devido à pandemia para um fundo que vai permitir que o micro e pequeno produtor possa pegar empréstimo. E o outro dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal. O secretário Gustavo Junqueira deu mais detalhes. Todo esse patrimônio da pesquisa do Estado de São Paulo, que são 17 mil hectares de terra em São Paulo, são 700 imóveis localizados, nós devemos colocar tudo isso dentro de um fundo, ou seja, esses recursos imobiliários, esse valor, ele fica capturado dentro de um fundo. Esse fundo será o gestor desse patrimônio, transformará esse patrimônio em ativos financeiros, e o resultado obtido desses investimentos, geridos por gestores independentes, será destinado à pesquisa no Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira, a gente começa aí com entrevista. Nós vamos conversar agora com a deputada estadual Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores. Ela vai nos falar sobre o PL 371 de 2020, que institui o programa Sorriso Saudável na terceira idade. Deputada Márcia Lia, seja bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos, muito bom dia a vocês, ao pessoal aí da TV Alesp, do Jornal da Alesp. É um prazer imenso falar com vocês e com os ouvintes do programa. Prazer é nosso, deputada. Agora, deputada, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte, né, no que consiste esse programa Sorriso Saudável na terceira idade. Olha, é um projeto de lei onde a gente cria um programa para atendimento da saúde bucal de pessoas idosas que residem em clínicas, abrigos, asilos, casas-lares, porque esse pessoal da terceira idade que fica nesses lugares onde a família normalmente os deixa para que sejam cuidados, não tem tido o atendimento necessário para a saúde bucal
dessas pessoas. E a gente sabe que a saúde bucal, ela influencia diretamente na saúde geral do paciente, das pessoas, de uma forma geral. Então, segundo estudos que foram feitos, já a maioria das pessoas idosas que vivem nesses asilos, abrigos, casas-lares, tem falta de próteses, apresenta problemas graves decorrentes da saúde bucal debilitada, tem infecções, perda de dente, desnutrição. Então, são fatores que acentuam as dificuldades da saúde desse idoso. Então, de acordo com o nosso projeto de lei, as clínicas e residências geriátricas, elas ficam obrigadas a oferecer a seus moradores uma avaliação e um planejamento de tratamento odontológico já na admissão para acompanhamento individual de cada uma dessas pessoas que chegam a essas residências geriátricas. Como já é feito, né, com atendimento médico e com atendimento nutricional. Esse programa, ele precisa ser aplicado, deverá ser aplicado pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo que a fiscalização e a inspeção das clínicas será destinada a um Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e também ao órgão municipal de vigilância em saúde. E a proposta que nós fizemos, através do PL 371, prevê a aplicação de uma multa para os estabelecimentos que descumprirem a nossa lei e também para aqueles que reincidirem no descumprimento. Esses valores das multas serão revertidos em ações de saúde bucal para o SUS. A proposta está de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, constantes do Estatuto do Idoso e também da legislação relativa ao idoso no Estado de São Paulo, que não foi regulamentado. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo, né? A humanização das relações, o acolhimento digno e multiprofissional. Então, a ideia desse projeto de lei é que os idosos não tenham só um atendimento da saúde física, do atendimento médico, mas também do atendimento bucal, que também é saúde. Agora, deputada Márcia Lia, entrando num outro assunto, como a senhora tem visto aqui os trabalhos do Legislativo Paulista, né? Estamos fazendo várias reuniões aí das CPIs, as comissões também estão a todo vapor. Eu gostaria de uma leitura da senhora em relação aos trabalhos dos últimos dias. Com certeza. Eu penso que a Assembleia Legislativa encontrou uma metodologia de trabalho que tem dado conta da gente atender aí a todas as necessidades que o governo do Estado de São Paulo tem tido para poder dar conta das emergências que estão aparecendo. Então, a gente tem feito votações de projetos online, as comissões elas estão funcionando também online, as CPIs, enfim, nós temos tido uma gama de trabalho bastante eficaz nesse período em que nós somos obrigados a ficar em isolamento social. Nós já estamos numa situação gravíssima no Brasil e no estado de São Paulo. Hoje, a Folha de São Paulo estampa na sua capa que nós já temos 60.713 pessoas mortas pelo Covid-19. E que essa reabertura, que eu disse já numa outra entrevista que eu fiz com vocês, que do meu ponto de vista foi extremamente antecipada, né, fora do tempo, ela congestiona as UTIs. Em 13 capitais do país, nós temos mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. E o número de óbitos dobra em menos de um mês. Então, em menos de 30 dias, nós passamos de 30 mil para 60 mil pessoas mortas por conta dessa situação. No dia de ontem, o governador João Dória, ele disse que nós estamos muito próximos do pico, né, do platô. Agora, não é isso que os especialistas têm dito. Não é isso que a gente tem ouvido
e visto no nosso dia a dia. Com a reabertura do comércio, eu fui há 2 dias atrás no centro da cidade, aqui na minha cidade, em Araraquara, porque eu precisava comprar um produto urgente, eu acabei tendo que sair de casa e fui. E eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que tem na rua, formando filas nas portas das lojas para comprar produtos que não são de primeira necessidade e que não são necessárias e que essas pessoas deveriam estar em casa. Então, a minha preocupação é muito grande, porque a curva, ela ainda não é descendente, ela é ascendente, e eu não vejo que a gente consiga controlar essa situação se não houver, de fato, um isolamento social que permita as pessoas ficarem nas suas casas, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas estão contaminadas por esse vírus. E a progressão, ela é geométrica, né? Ela não é uma progressão linear. Então, nós temos que tomar muito cuidado, permanecer em isolamento e controlar aí todas as ações para que a gente não tenha, de fato, o mesmo que já aconteceu nos Estados Unidos, que já tem quase 130 mil pessoas mortas. Então, é uma situação muito grave. E a Assembleia está trabalhando, nós estamos conseguindo dar conta das demandas e estamos aí aguardando, com saudade de todos vocês aí, com muita vontade de voltar ao nosso trabalho nos moldes convencionais, mas nesse momento avaliamos que a Assembleia cumpre o seu papel mesmo à distância. Deputada, a senhora é da região de Araraquara e a frente de atuação da senhora é sempre na questão da participação popular, reforma agrária, agricultura familiar. Eu queria que a senhora falasse um pouco do impacto, então, da pandemia nessas áreas de atuação da senhora e como essas famílias têm lidado, então, com esse momento de isolamento. Olha, a situação não está nada fácil. Fato é que no projeto de lei 350, que nós aprovamos há 2 semanas atrás, eu consegui colocar um artigo para que o governador João Dória, o governo do estado, permita às pessoas que produzem alimentos saudáveis, os agricultores, pequenos agricultores, os quilombolas, os assentados, os indígenas, os pescadores artesanais, aqueles que se organizam a partir de associações, de cooperativas, que eles tenham uma linha de crédito emergencial para que eles possam produzir. Porque muitos deles não têm recursos sequer para distribuir, para entregar os alimentos que estão produzindo. Eu conversei com o pessoal de uma cooperativa aqui próxima de Araraquara e eles me disseram que em algum momento eles já estavam passando o trator na roça porque não conseguiam colher os produtos, porque não tinham condições de entregar. E aí eu até questionei, eu disse, olha, será que a gente não consegue pegar esses alimentos e levar para as entidades que cuidam de idosos, de crianças abandonadas, para os hospitais, para onde, de fato, eles disseram, deputada, só que a prefeitura ou alguém vier buscar, porque nós não temos a menor condição de sair daqui, são quase 20 quilômetros distante da cidade, para levar esses alimentos para a cidade. Então, alguns, inclusive, a gente conseguiu buscar as verduras, os legumes, e passamos a demanda para que a prefeitura pudesse tentar ver se conseguia resolver a situação. Mas é uma situação muito grave que esse povo está vivendo, porque não tem... o auxílio emergencial chegou para alguns, não chegou para todos, e a gente vê muita dificuldade para as pessoas acessarem. Quase 700 mil pessoas ricas que não deveriam ter feito inscrição nesse auxílio emergencial de R$600 receberam, né? E aqueles que efetivamente precisam estão sendo bloqueados pelo governo federal. Assim, é uma falta de competência, uma falta de controle que nós estamos vendo aí por parte daqueles que deveriam pegar o cadastro único e, de fato, conhecer quais são as pessoas que precisam efetivamente
do auxílio emergencial. E os pequenos produtores, eles precisam do auxílio emergencial nesse momento. E eles também precisam dessa linha de crédito. Eu espero que o secretário da Agricultura, que o governador João Dória e que aqueles que são os responsáveis pela regulamentação desse PL 350 façam rapidamente, porque a situação ela chega à beira do caos. Agora, deputada, outro fator que é importante a gente discutir, a senhora falar um pouquinho, é a questão da sua região, Araraquara, né? Eu gostaria de saber se a população está engajada com a prevenção, com o isolamento social, com o uso de máscaras. Como é que está o cenário da região? Até porque o interior de São Paulo, eu acho que sofre um grande problema, que essas cidades maiores, elas são referências para pequenos municípios, né? Então, quando existe um aumento de casos, essas cidades elas acabam tendo uma maior demanda hospitalar. Eu gostaria de saber como a senhora tem analisado a sua região em relação a esses fatores. Olha, a cidade de Araraquara especificamente foi considerada a melhor cidade neste momento de pandemia, porque foi a cidade que tomou providências no primeiro momento, foi matéria inclusive da Globo News, elogiando todas as atitudes que foram tomadas aqui na cidade de Araraquara. Mas nós temos outras cidades da região, como Ribeirão Preto, por exemplo, que nós estamos vivendo uma pandemia incontrolável. Nós estamos sabendo que já se fala em um lockdown lá em Ribeirão Preto, ou seja, no fechamento de tudo, que as pessoas sejam proibidas, de fato, de sair das suas casas. Aqui em Araraquara, apesar da gente ter pessoas contaminadas, já tivemos óbitos, a gente tem uma situação controlada, nós temos leitos de UTI, nós temos hospital de campanha, inclusive o nosso hospital de campanha tem sido referenciado para outros municípios da região. O prefeito ofereceu para que outros municípios que não tenham condições de dar atendimento a seus pacientes, os pacientes estão sendo transferidos aqui para a minha cidade. Então, aqui em Araraquara, a gente tem um controle efetivo da situação, mas na região a gente tem algumas situações bastante delicadas. Rio Preto tem problema, Ribeirão Preto tem problema, e nós estamos aí observando. Rio Claro está com muito problema. A gente está observando isso e estamos tomando aí os encaminhamentos quando somos solicitados. Deputada, em relação às mulheres, né, a senhora é uma grande defensora delas e nesse momento de isolamento social a gente percebe que a questão da violência doméstica aumentou consideravelmente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso e das ações que a casa tem em relação e combate à violência. Bom, você tem razão, né? Nós tivemos um aumento de 45%, quase 50% do aumento da violência nesse período de isolamento social. As mulheres e as crianças estão sendo vítimas aí dessa violência por conta de que muitos dos maridos perderam o emprego, estão nervosos e acaba espancando quem eles deveriam cuidar. E nós aprovamos, nesse mesmo projeto de lei, que é o PL 350, um auxílio emergencial que o governo do estado de São Paulo vai pagar para as mulheres que efetivamente foram vítimas de violência, e também autorizamos que o governo do estado abrigue essas mulheres em residências, em hotéis, e dê condições para que essa mulher saia do ciclo de violência. E nós temos aqui na cidade de Araraquara, onde eu estou em isolamento, nós temos um trabalho muito eficaz com mulheres. Nós temos casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, onde elas ficam acolhidas com toda a estrutura necessária para que elas consigam reorganizar suas vidas e elas consigam sair desse ciclo de violência. A Assembleia tem aí tomado as providências
que nós entendemos que são necessárias, mas a nossa preocupação ela é muito grande, porque o aumento do feminicídio e o aumento da violência física, da violência emocional, da violência psicológica, da violência econômica, tudo isso aumentou muito nesse período de pandemia. Pelo menos os dados são alarmantes e são registrados por pesquisas que têm sido feitas aí por ONGs e por entidades que trabalham a questão da mulher no estado de São Paulo. Deputada Márcia Lia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa quinta-feira. A senhora volta logo aí, sempre com boas notícias e aí a análise da atividade parlamentar. Muito obrigado, viu? Meus queridos, muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Se cuidem, porque aí em São Paulo a situação está muito grave e vamos tomar todas as providências que forem necessárias para a gente sair rapidamente, se Deus quiser, dessa pandemia que está desorganizando a vida das pessoas, desorganizando a economia, desorganizando os controles dos programas sociais, enfim. Nós precisamos que isso passe rapidamente. Então, muito obrigado, um bom dia a vocês, bom trabalho e estamos à disposição. Valeu. Obrigada, deputada. Um abraço e bom dia. Esta foi a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, que participou do Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, se reuniu ontem para analisar a constitucionalidade de 23 projetos de lei sob a presidência do deputado Mauro Beargatto, do PSDB. Os parlamentares analisaram propostas como o projeto 66 de 2020, de autoria do senhor governador. Vamos ao item primeiro da pauta. É um projeto de lei 66 de 2020, tramitação com urgência do governador, que altera a Lei 10.393, de 16 de dezembro de 70, que reorganiza a carteira da Previdência e das serventias não oficializadas da Justiça do Estado. A Lei 14.016, de 12 de abril de 2010, que declara em extinção a carteira de Previdência de serventias não oficializadas da Justiça do Estado. E a Lei número 16.877, de 19 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a extinguir o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado e Terra. O projeto teve relatoria do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, que se mostrou favorável ao projeto e contrário às emendas de número 1 a 5. Dessa forma, sobre aspectos constitucionais, legais e jurídicos, somos favoráveis à aprovação da propositura. Conforme relatamos no curso do processo deste artigo, foram apresentadas 5 emendas, que passamos a analisá-las. A emenda 5 altera a redação do artigo 1º do projeto, mantendo a regra de que a perícia necessária para a renovação do benefício de licença médica seja feita anualmente. Já a emenda número 1 pretende suprimir o artigo 2º da propositura, que trata da despesa administrativa para a manutenção do benefício das carteiras. Outro projeto que ganhou destaque foi o PL 931 de 2019, de autoria do deputado Aprígio, do Podemos. Na proposta está a proibição da cobrança de tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado, quando não houver a devida comprovação da efetiva prestação completa de captação e tratamento de esgoto. E a proposta recebeu 10 votos favoráveis e 1 contrário. De acordo com a Companhia de Saneamento, no estado de São Paulo, o volume de esgoto residencial tratado é de 69,2%. Jornal da Rede Alesp. Muita informação, notícias do parlamento, prestação de serviço para você que nos acompanha. Lembrando que logo mais 2h30 da tarde tem sessão plenária virtual. Você acompanha tudo na TV Alesp, na Rede Alesp, e hoje os deputados discutem a urgência de 2 projetos importantes
e vamos aqui tocando as notícias. Amanhã também tem reunião da CPI das fake news a partir das 10 da manhã. A casa aqui funcionando a todo vapor, né, Priscila? É verdade, de forma remota, virtual, usando então a tecnologia em favor da população e do trabalho parlamentar, que não pode parar, né? A gente sabe que esse momento de pandemia ainda é muito instável, muito incerto, né? A gente vê o grande número de pessoas que ainda estão sendo contaminadas pelo novo coronavírus, então há necessidade de, sim, de continuar os trabalhos de uma forma diferenciada, mas que tem funcionado muito bem, viu? E uma notícia que nós vamos repercutir também é que o deputado Altair Moraes, do Republicanos, foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Desportivos aqui da casa, né? A comissão aí que trata aí assuntos importantes relacionados ao esporte. Então, o deputado Altair Moraes, do Republicanos, assume a presidência dessa importante comissão também, que vem se reunindo aqui na casa, né, Priscila? É importante a gente lembrar também que o deputado Caio França foi eleito presidente da CPI das fake news, né? A deputada Maria Lúcia Amari, a vice-presidente, e o deputado Sargento Nery, o relator dessa CPI, que vai dar muito o que falar também aqui no parlamento, né? Exatamente, né? Fake news realmente é um veneno, porque as pessoas acabam recebendo informações. Com certeza você em casa recebeu já várias informações pelas suas redes sociais, no teu próprio celular, falando de questões de saúde, política, várias outras questões que realmente fazem muito mal à sociedade. Pessoas que acabam recebendo receitas como acabar com o novo coronavírus e que, na verdade, acabam fazendo muito mal para a saúde da população. Fake news é crime, fake news é veneno e antes de passar qualquer informação é necessário checar se ela é verdadeira ou não, para que você também não faça mal para outras pessoas. Sem dúvida. E ontem aqui na Assembleia Legislativa, também daqui a pouco nós vamos falar mais disso, teve a reunião da CPI das quarteirizações, que elegeu presidente e vice-presidente. O presidente será o deputado Edmir Chedi, né, do DEM, e a vice-presidente, a deputada Analice Fernandes, do PSDB. Mais uma CPI muito importante aqui, instituída na casa, e com certeza nos próximos dias aí mais reuniões, mais repercussões, e a gente traz tudo aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Pri? É verdade. E até a questão da quarteirização, né? Talvez esse nome seja diferente para você em casa, mas os contratos públicos, eles são contratados, né? Contratam, na verdade, terceiros. E se investigou, né? E até numa comissão, né? Durante uma comissão, foi então investigado e descobriram aqui na Assembleia que havia uma quarteirização, ou seja, aquela empresa terceirizada ainda contrata uma quarta para prestar o serviço. Então, isso não pode, e essa CPI realmente ela vai dar o que falar, ela vai encontrar várias irregularidades. Sem dúvida nenhuma, né? E nós vamos acompanhar tudo aqui, sempre trazendo as notícias do Parlamento Paulista para você que nos acompanha, e temos mais entrevista, Priscila, no jornal dessa quinta-feira. A gente conversa agora com a Denise Sugitani, diretora executiva da ONG Prematuridade. Ela nos fala sobre os cuidados especiais na vacinação de prematuros. Denise, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando, falando de um assunto tão importante. É verdade. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, o calendário de imunização dos bebês prematuros. Ela é diferenciada? Exige uma atenção maior por conta, então, desse quadro da criança? Sem dúvida, o prematuro ele é um bebê especial e assim como ele, o calendário de vacinação dele tem algumas diferenças em relação aos bebês que nascem, né, a termo de 40 semanas, que é a gestação completa. Então, os prematurinhos são aqueles que nascem abaixo de 37 semanas de gestação e eles inspiram cuidados especiais, inclusive dentro da vacinação.
Então, tem algumas vacinas que têm um tempo diferente para dar, tem que esperar ele atingir um certo peso, e tudo isso a gente se preocupa agora ainda mais, né, em tempos de pandemia, em tempos de inverno, né, de épocas chuvosas em todas as regiões do Brasil. A gente está entrando em momentos onde os vírus circulam em maior quantidade, né, e agora com coronavírus. Então, realmente, a importância do calendário vacinal para todos os bebês, em especial aos prematuros, que a gente recomenda que os pais sigam esse calendário, mesmo com a pandemia, porque é importante para manter a saúde dos prematuros, para preservar a saúde deles, principalmente nesse momento. Então, para os prematuros, a gente tem algumas diferenças no calendário vacinal, e uma delas é que o prematuro ele é mais suscetível a alguns vírus respiratórios. Como os pulmões são os últimos órgãos que se formam, né, no bebê, os prematuros nascem antes, então eles têm uma tendência a ter infecções respiratórias de repetição, né, e que se tornam mais graves. Então, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que pode causar pneumonia, pode causar bronquiolite. Para o prematuro, a bronquiolite ela é potencialmente fatal, então ela é a maior causadora de reinternações durante os primeiros 2 anos, de hospitalizações de bebês, principalmente prematuros. E para esse vírus existe uma imunização que é disponibilizada pelo SUS e que os convênios também cobrem. Então, prematuros abaixo de 29 semanas de gestação têm direito a esse medicamento, seja pelo SUS ou pelos convênios, e está disponível, se chama Palivizumab, né? E vai prevenir contra a infecção desse VSR, o vírus sincicial, que é realmente muito grave e muito perigoso para os prematuros. A gente não exclui o fato de medidas de higiene, né, para prevenir os vírus, não só o VSR, como o coronavírus também, que são as medidas, né, de lavagem de mãos frequente, o uso de álcool gel, de máscara, agora mais do que nunca, manter ambientes arejados, evitar aglomerações. Tudo isso a gente sempre menciona para os pais, esses cuidados são essenciais também. Agora, Denise, com a pandemia, a procura por essas vacinas, elas diminuíram? Diminuíram. A gente está observando uma evasão, né, tanto de consultas com especialistas e das próprias postos de saúde e vacinas. Então, os pais, as famílias com muito medo de sair, né, com as crianças pequenas ainda, em função do coronavírus. E, na verdade, agora, mais do que nunca, a gente precisa estimular e mostrar para eles que não, que precisa continuar a vacinação e as consultas que são importantes para a saúde dos bebês. Então, assim, o que a gente recomenda? Tente falar com o posto de saúde para ver qual é o horário, né, que não está tão cheio, para agendar um horário, pedir ajuda aos familiares para se organizar e fazer essa saída de casa com todas as precauções, com máscara, com todos os cuidados, mas não deixar de ir até o posto de saúde para se vacinar ou para fazer uma consulta que seja importante, porque realmente está acontecendo esse movimento de diminuição de acesso, enfim, de procura pelas vacinas, e isso é muito prejudicial. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho da ONG, né, prematuridade.com. De que maneira vocês atuam e ajudam, então, esses pais que, nesse momento, já ficam assustados por conta da pandemia, mas também por ter um bebê prematuro? Certo, o trabalho da ONG surgiu há quase 6 anos, né? Então, os nossos pilares de atuação principais são a conscientização a respeito de prematuridade, então falar de prematuridade para as pessoas, para saber o que é, o que acontece, quais as consequências, sensibilização. A gente trabalha bastante com a questão de capacitação dos profissionais de saúde que trabalham com prematuros, que isso é importantíssimo, porque uma vez que a gente não conseguiu prevenir o parto prematuro, e ele vai acontecer, nem sempre existe um fator de risco, ele pode acontecer sem nenhum aviso. Depois que o bebê nasceu prematuro, de que maneira a gente pode evitar danos à saúde desse bebê, né, e danos psicológicos às famílias, capacitando as equipes de saúde. E também a parte de políticas públicas, licença maternidade estendida, outros tantos projetos de lei que defendem os interesses dessas famílias, a gente trabalha bastante com isso. Então, a gente é a primeira organização sem fins lucrativos no Brasil que trabalha com essa temática em âmbito nacional.
Temos mais de 60 voluntários em 19 estados que conseguem nos trazer essas realidades regionais, né, que são tão diferentes e é tão difícil trabalhar num país de dimensões continentais, as realidades são muito diferentes. Então, o trabalho dos voluntários é essencial para a gente, para trazer essas realidades, quais as dificuldades de cada região, como a gente pode ajudar, complementando o que já existe de programas de governo, que a gente sabe que tem muitas coisas que funcionam e que precisam ser melhoradas, mas a gente está aí justamente para isso. E a gente também conta com um conselho científico interdisciplinar que nos aproxima da academia e da parte da pesquisa. Isso também dá uma chancela, né, para o trabalho da ONG. A gente tem laços, né, vínculos internacionais, a gente representa o Brasil em redes, né, de organizações que tratam de prematuridade. A gente trouxe para o Brasil, há quase 6 anos atrás, a questão do Novembro Roxo, né, que é o mês de sensibilização para a causa da prematuridade. Eu até estou de roxo aqui justamente em homenagem à causa, e dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Então, no mundo inteiro, essa data é lembrada, e no Brasil a gente tem um projeto de lei para instituir essa data nacionalmente, mas em diversos estados e municípios essa data já existe, a Semana da Prematuridade, onde se faz campanhas, mobilizações sociais em relação a isso. Temos uma frente parlamentar no Congresso, mista, senadores e deputados, que apoiam a causa. Inclusive, no estado de São Paulo, está tramitando um projeto de lei para instituir essa data no estado, né? E no município de São Paulo, recentemente foi aprovada o projeto de lei para o Dia Municipal da Prematuridade na cidade de Só Paulo, e só falta ser sancionada pelo prefeito. Então, o trabalho da ONG é bem amplo, né? E é de formiguinha, mas a gente já consegue fazer uma grande diferença aí na sociedade. Ô Denise, um fato interessante também é que vocês desenvolveram, né, uma plataforma aí para auxiliar os pais aí de prematuros. Conta um pouquinho como é que funciona. Certo, em função dessa evasão e dessa falta de informação em relação às vacinas, a gente desenvolveu um projeto para ajudar os pais a lembrar de levar os filhos até o posto de saúde para vacinar. Então, os pais entram num link dentro do nosso site, é prematuridade.com/proteger. Lá dentro tem um cadastro rápido e a partir desse cadastro, né, a gente tem os dados do bebê. A partir dali, os pais começam a receber mensagens, né, no celular, alertas mensais para lembrar, ó, esse mês seu bebê está completando tantos meses, as vacinas que ele precisa receber são essas. E a gente ainda tem ali informações a respeito do desenvolvimento do prematuro, o que é esperado para aquele mês, para aquela idade, né, cronológica do bebê. Então, é mais uma forma da gente ajudar, né, os pais a lembrar, porque é tanta coisa que os pais precisam lembrar com um bebê pequeno, né, outros medicamentos, consultas, troca, fralda dos pais cansados. Um bebê pequeno realmente traz um cansaço, né, pela rotina já no dia a dia. Então, essa plataforma vem para justamente ajudar eles a lembrar dessas vacinas, né? Não esquecer de levar o bebê, porque tem essa e essa vacina agora, esse mês é o reforço de tal vacina e é importante ir, não deixem de vacinar. E aí eles recebem, né, um link que aí tem um conteúdo bem mais completo, falando o que é cada vacina, por que é importante para o prematuro, o que se espera, né, dele, do desenvolvimento. Então, a gente acredita que com esse projeto a gente consiga ainda aumentar bastante a adesão, né, e evitar essa não ida dos pais em função de medo ou até de esquecimento muitas vezes, né. Ou os pais pensam, eu posso esperar até o próximo mês para dar essa vacina, mas tem vacinas que têm um ciclo e elas precisam, né, ser dadas naquele período ali. É importante a gente lembrar eles disso. Denise, e dentro dessa plataforma há possibilidade, então, de troca de informações das mães, né, os pais, colocarem ali as perguntas, as dúvidas, os anseios, há ali também uma rede de apoio? Dentro do site da ONG a gente tem essa rede de apoio, dentro das nossas redes sociais, mas dentro dessa plataforma os pais, se tiverem dúvidas, têm um canal de acesso, não para conversar entre eles, mas ter acesso até a ONG e a gente poder responder qualquer dúvida mais específica de algum caso, né? Então, buscando dentro dos nossos conselheiros científicos que tratam dessa parte de imunização, e temos pessoas excelentes, né, de referência no Brasil, a gente pode esclarecer essas dúvidas para os pais. Denise, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira.
Então, uma próxima oportunidade é para esclarecer um assunto tão importante para a população. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada, Denise. Bom dia. Bom dia. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Nesta quinta-feira, eu e a Priscila Silvério aqui trazendo as notícias do Parlamento Paulista. Muita informação também em relação à pandemia do coronavírus e sempre com muita utilidade pública e prestação de serviço, né, Priscila? Exatamente. Acho que a gente podia falar um pouquinho agora do que aconteceu aqui na casa, né? Nós temos várias comissões funcionando bem, votando projetos, discutindo, né, que é também a função dos parlamentares ali entender esses projetos, ver o que realmente se encaixa ou não no dia a dia da população do Estado. E a gente tem mais informações sobre isso. Então vamos nessa. Numa reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ouviu o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. O secretário apresentou os projetos e as principais demandas do governo e sociedade. 2 pontos foram o destaque na discussão: o trabalho da Sabesp e a questão da destinação do lixo e dos resíduos sólidos. E com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico no país, os contratos de saneamento deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até o ano de 2033. Nele consta a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto. O secretário destacou a formação de blocos regionais no estado de São Paulo para agregar novas oportunidades para a Sabesp, algo importante para buscar a universalização do serviço. Como a Sabesp atua no estado inteiro, há, sim, a condição e a intenção de que se possa fazer os blocos regionais e agregar novas oportunidades ou criar novos blocos em que a Sabesp não atua, de uma maneira que possamos, com esses blocos, buscar a universalização dentro daquilo que está previsto nesse novo marco regulatório, ou seja, 2033, termos o nosso estado de São Paulo com os serviços de saneamento universalizados. E o deputado Caio França, do PSB, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destacou um dos projetos da comissão. Tem um projeto de lei aguardando definição na comissão que eu presido, na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, projeto do meu colega Rogério Nogueira, é o 736, que proíbe o fornecimento de copos, pratos e talheres de plásticos em todo o estado de São Paulo. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a esse respeito também. Outra questão é a ampliação da infraestrutura para o setor de petróleo e gás, com investimentos de gasoduto da subida da Serra do Mar, terminal de GNL, nas termoelétricas de Complexo Pedreira e Lins, a perspectiva do novo mercado de gás no estado e o projeto das cidades sustentáveis com biogás e metano. Jornal da Rede Alesp. Vamos seguindo com entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Agora a gente conversa com o deputado estadual Estevam Galvão, do Democratas. Vai falar um pouquinho para a gente aí do cenário desta pandemia e também das coisas que vem acontecendo aqui no Parlamento Paulista, os assuntos que são discutidos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da retomada, então, dos trabalhos parlamentares e de uma forma muito ativa, tanto das comissões quanto agora também com as CPIs. Bem, é bom deixar claro que não é o Brasil, é o mundo. Nunca mais será o mesmo após essas pandemias. Eu acho que sempre acaba
esses momentos difíceis, como aconteceu lá atrás com a energia elétrica, agora essa pandemia, que é uma tragédia muito grande, né? Que eu acho que o conceito de valores vai mudar e mudar bastante, né? Porque, apesar disso tudo, deixou algum legado importante. Você percebe que as aulas, por exemplo, estão sendo de forma virtual, muita gente está trabalhando de casa, em home office, e o exemplo nosso mais perto é a própria Assembleia Legislativa, que tem trabalhado ativamente de forma remota, virtual, e estamos dando conta do recado, estamos votando todos os projetos importantes do governador, estamos votando projetos também de deputados, as comissões temáticas têm trabalhado, as CPIs também retomaram, enfim. A Assembleia, eu diria que está trabalhando de forma normal. Só está faltando o calor das amizades, da intimidade, da presencial, os abraços, o carinho, a afetividade. Mas, do contrário, em termos de trabalho, a Assembleia vem produzindo bem. E isso nós devemos também a conduta, né, da mesa diretora, o Cauê Macris, o líder do governo. Eu acho que todos estão trabalhando assim bem ativamente, de forma muito competente. Deputado, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho as comissões têm recebido, então, os secretários, a prestação de contas, né, que é algo já uma norma do 52A da Constituição do Estado. Eles precisam prestar este relatório. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também dessa prestação. Algumas até acabaram atrasando um pouco por conta do fechamento da Assembleia, mas estão colocando todas em dia, né? Na verdade, isso tudo faz parte das atribuições do parlamento, né, do deputado. O deputado, as atribuições, ele tem que assessorar o Poder Executivo, tem que fiscalizar o Poder Executivo, eventualmente, se for o caso, até denunciar. E bem por isso que hoje a Constituição do Estado obriga os secretários a virem prestar contas das suas atividades na Assembleia. E isso tem acontecido também de forma virtual. Por último, até o secretário que veio foi o secretário da Fazenda. E eu acho que acabou indo muito bem. Eu, por exemplo, pedi para que eles mandassem depois aqueles gráficos, etc., que é para a gente estudar até um pouco melhor. Mas, enfim, eu acho que a Assembleia tem cumprido o papel em todos os seus segmentos. E como está a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós tivemos, então, agora a perda da conexão com o deputado, mas daqui a pouquinho a gente retoma, então, com ele esse contato para falar do trabalho da Assembleia, das comissões, que têm sido muito importantes nesse momento. Bom, a gente vai falar, então, um pouquinho agora sobre a CPI da quarteirização. Edmir Chedid é o novo presidente da CPI das quarteirizações da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado do Democratas foi eleito em reunião virtual pelos 9 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades em empresas terceirizadas contratadas pelo governo paulista. Bom, retomamos então o contato com o deputado Estevão Galvão, do Democratas. Deputado, eu perguntava então para o senhor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como estão os debates aqui na casa? Nós estamos começando, né? A Lei de Diretriz Orçamentária é uma lei importante porque ela, exatamente como o próprio nome diz, ela dá a diretriz exatamente para você discutir posteriormente o próprio
orçamento, mas no momento que entrar em discussão, não entrou ainda, eu tenho certeza que nós estamos a postos para discutirmos, apresentarmos as emendas necessárias. O papel do legislativo sempre é exatamente esse, porque o legislador, ele está na rua, está na periferia, tem o contato com a população, sabe exatamente das necessidades, dos problemas sociais, principalmente. Hoje, por exemplo, nós votamos lá em Brasília o marco regulatório do saneamento, que é um problema seríssimo e importante. Você percebe que 50% da população não tem coleta de esgoto, uma parcela muito grande não tem nem, acho que 30% não tem água potável. Nessa pandemia tem dificuldade até para lavar as mãos. Então, a lei de diretrizes orçamentárias é aquilo que eu falei. O conceito de valores após essa pandemia muda. Nós temos que olhar com outros olhos, porque a desigualdade escancarou muito. Você vê, por exemplo, o problema das aulas virtuais, principalmente no ensino fundamental e médio. Uma parcela, eu estava vendo uma pesquisa, 31 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à internet. Quer dizer, isso é uma desigualdade social que tem que ser olhada com muita responsabilidade e carinho pelo Ministério da Educação, que nós estamos vivendo um momento difícil, que já é o 4º ministro e hoje estamos até sem ministro. Mas, enfim, essas desigualdades todas, elas acabando sendo escancaradas com esse problema da pandemia. Então, é aquilo que eu falei para você, de conceito de valores. A visão nossa para discutirmos a lei de diretrizes orçamentárias, assim como o orçamento, é uma visão totalmente diferente. E a visão do senhor em relação à reabertura, né, do comércio, a retomada, então, de várias atividades, a previsão para setembro, volta às aulas? Queria que o senhor falasse um pouco disso, o que o senhor tem percebido. Olha, eu percebo que o Dória, ele tem esse plano São Paulo, o Dória, é muito bem orientado. Ali reúne secretários, reúne infectologistas, reúne alguns outros experts, empresários, comerciantes, os próprios secretários, a parte da economia também, que está fragilizada e é importante. Mas eu percebo que o governo de São Paulo está trabalhando com muita competência e muita responsabilidade. Você percebe que na capital, em São Paulo, já está diminuindo as mortes, os infectados, etc. As coisas já estão voltando. E o Estado está sendo muito bem orientado. Eu acho que gradativamente pode ir abrindo, sim, mesmo porque nós temos que pensar primeiro na verdade e na vida. Mas é claro que nós temos que pensar também na situação econômica de São Paulo e do Brasil. Deputado, e também a volta dos trabalhos aqui na casa. O senhor acha que essa retomada será em breve ou ainda levaremos algum tempo para que as coisas se normalizem aqui dentro do Palácio 9 de Julho? Olha, eu acho que agora nós vamos entrar em recesso, né, no mês de julho. Claro que se houver necessidade, eu tenho certeza que reuniões extraordinárias serão convocadas e vamos continuar trabalhando com certeza. Mas o meu sentimento é que no início de agosto a Assembleia poderá voltar a trabalhar de maneira presencial. Com certeza, deputado Estevão Galvão, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira e espero o senhor aí com mais novidades aí na próxima semana, tá? Muito obrigado, sempre deputado. À disposição de vocês e também da Rede Alesp, que tem feito um trabalho maravilhoso, tanto no rádio como na televisão. Parabéns. Muito obrigada, deputado. Boa tarde para o senhor, bom dia. Este foi o deputado Estevão Galvão, do Democratas, aí participando do Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira, né, Pri? É verdade. E ressaltando, né, que o trabalho que tem sido feito, a orientação, então, para todas as atividades e retomadas para que a vida, né, aqui não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo, comece a voltar a uma
normalidade. Exatamente, Priscila. E o deputado Edmir Chedid é o novo presidente da CPI das quarteirizações aqui na Assembleia Legislativa, até como a gente conversava agora há pouco, né? O deputado do Democratas foi eleito em reunião virtual pelos 9 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades em empresas terceirizadas contratadas pelo governo paulista. Chedid é autor do requerimento que deu origem à CPI e afirma que pretende trabalhar com agilidade na função de presidente. Na próxima reunião, a ideia é que a gente discuta e delibere uma proposta de plano de trabalho para a CPI, né? E a ideia é que a gente apresente com antecedência a proposta do plano de trabalho para que todos os senhores deputados e a deputada possam dar contribuição antes da gente deliberar. Chedid espera realizar a próxima reunião já na semana que vem. Todos nós somos parlamentares de altíssimo nível, tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho, daremos uma resposta necessária para a população do estado de São Paulo. Esse foi o deputado Tiago Auríquio, né, que foi indicado para a função de relator da CPI. Os integrantes da CPI das quarteirizações também elegeram por unanimidade a deputada Analice Fernandes, do PSDB, para a vice-presidência. A parlamentar revelou que poderá contribuir nas investigações de organizações sociais na área de saúde. As OS, embora tenha trazido um grande aprendizado, e principalmente para a gestão pública, trouxe qualidade, trouxe excelência. Só que de uns anos para cá, nós estamos observando alguns malfeitos dentro de tudo isso. E nós precisamos apontar e colocar o dedo na ferida mesmo. Segundo Edmir Chedid, as atividades da CPI se encerram no dia 6 de outubro. Caso haja necessidade de estender as investigações, o prazo vai até o dia 5 de dezembro de 2020. Jornal da Rede Alesp. Fuga, lembrando, né, que essa CPI é resultado, então, das investigações que aconteceram no ano passado das OS, as Organizações Sociais de Saúde. Que foi uma CPI de grande repercussão aqui na casa, né, durante o ano passado, várias diligências, né, vários depoimentos, né, várias oitivas. Sim. E, com certeza, essa CPI vai dar muito aí o que se discutir também, sem dúvida alguma, né? O bacana das CPIs é isso, eles começam a investigar algo e isso começa a se aprofundar e se encontra outras irregularidades. E a função, para quem não sabe, a função, então, do parlamentar aqui da Assembleia Legislativa é fiscalizar e também investigar e encontrar o que está de errado para que resolva aqui no estado de São Paulo. Pois é, Priscila, e o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira conversa agora com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a emenda 145 de 2020, que é a lei de orçamento, né, da LDO de 2021, que seguirá em votação, e também a expectativa do senhor quanto à aprovação dessa emenda. Alô? Oi, deputado, me escuta? Oi. Bom dia, estou na escuta, sim. Bom dia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa emenda, então. Um pequeno problema de áudio no contato com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Deputado, o senhor nos ouve agora? Pois não, um pequeno probleminha. Estamos acertando o áudio do deputado Tenente Nascimento do PSL, que vai participar dentro de instantes do Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. As notícias do Parlamento Paulista você fica sabendo aqui conosco, com muita informação. Eu restabeleço o contato com o deputado Tenente Nascimento. Deputado, agora o senhor nos ouve bem?
Ouço, estou bem, estou ouvindo bem agora. Ok, então a Priscila vai fazer a pergunta novamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, das emendas, né, que devem entrar agora na LDO. Queria que o senhor falasse da expectativa, então, da aprovação delas. Primeiramente, falamos aí da 145, e o que acontece? Nós temos que, como no ano anterior, nós conseguimos aprovar a recomposição salarial para os policiais e para os profissionais da segurança pública. Profissionais de segurança pública, tendo em vista que a questão do aumento possa... para que nós possamos, então, corrigir o que não foi feito no ano de 2019. Então, o ano passado nós conseguimos aprovar, esse ano nós entramos novamente para que assim aconteça. Que venha corrigir essa falha aí, onde que pelo menos a recomposição salarial dos profissionais de segurança pública como um todo, inclusive incluindo aí os agentes penitenciários. E agora, esse ano nós teremos uma diferença, né? Uma tipicidade diferente, porque nós não sabemos, como pós-pandemia, como será essa situação. Essa é uma delas. A segunda é a 146, quando fala da questão da área de ensino aos profissionais de segurança pública como tanto, Polícia Militar, Polícia Civil, e também incluir aí os agentes penitenciários, que serão agora a Polícia Penal, né? De acordo com o que foi votado no Congresso Nacional, em que deixa de ser da administração penitenciária para ser Polícia Penal. Então, o que ocorre? Nós temos falado aí, o pessoal vem falar, precisa um novo aprendizado, uma reciclagem. Isso já é feito normalmente. Então, o que acontece? Nós, a Polícia Militar, por exemplo, nós temos a Escola de Soldado, a Escola de Sargento, a Escola de Oficiais, a Academia na Escola de Educação Física, entre outras coisas, em qual todos eles passam por um período de reciclagem o tempo todo. Nós temos aí nossos policiais militares com o ensino de reciclagem o tempo todo, até a fim de aprender melhor, mexer com as tecnologias e também para que venhamos ter melhor condição. E nesse ano eu coloquei, sobre atender a população, esse ano eu coloquei ainda algo mais, porque tendo em vista, não só pela pandemia, mas tendo em vista que tem aumentado a violência doméstica contra a mulher, principalmente, e também contra idosos e crianças. O que ocorre? Para que tenha, dentro do nosso projeto, que foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado, Patrulha Maria da Penha, para que eles possam também ter melhor atendimento a essas ocorrências, né? E o que acontece? As plataformas que nós vemos aí, a polícia científica, às vezes, para fazer uma perícia em um desses casos, tanto da mulher quanto do idoso, demora às vezes 30, 40 dias. Então, nós também aplicamos na LDO para que venha ter melhor estrutura, não só equipamentos, né? Também pessoal, para que possamos melhor dar condição de atendimento a essas ocorrências e possamos, então, coibir essa escalada crescente de violência doméstica. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho aqui do cotidiano da casa, né? Ontem, vocês em plenário, os senhores deputados, aprovaram a medida que prorroga o prazo da extinção de cargos comissionados no Detran. Como o senhor viu o trabalho de ontem à tarde, a importância dessa aprovação? Tendo em vista a questão da pandemia, em que fica suspenso todos os concursos, todas as admissões, então seria impossível chamar agora toda essa questão dos concursados, né? E o que ocorre? Ocorre que não pode haver a solução de continuidade. O Detran, principalmente, é um órgão que precisa continuar atendendo a toda
a população, continua, e então esse é um dos motivos do qual foi proposto a prorrogação para que continuem atendendo, para que venha dar atenção, né, à população como um todo. Por esse motivo, foi realmente para plenário uma discussão bem ampla, para que pudéssemos, então, ampliar aí, prorrogar o prazo, no caso, para que venha ter realmente essa atenção a todos e que não venha a sofrer solução de continuidade. Deputado, tem uma outra emenda também, a 149 de 2020, que fala sobre o repasse de recursos para a realização de cursos para o preparo desses policiais, aquisição de viaturas e equipamentos. O senhor acha que, por conta da pandemia, a LDO ela vai ser comprometida, né, na questão da distribuição, então, do orçamento? Sem dúvida, né, Fernando? Sem dúvida vai ser comprometida, né? A gente já tem informações que pelo menos a menos 20 bilhões a menos, né? Já temos essa informação. Então, isso compromete como um todo. Então, quando nós pedimos aí a recomposição, né, para a compra de equipamentos, como viatura, para dar melhor estrutura, nós temos na região noroeste, no Vale do Paraíba, por exemplo, no litoral norte, mais especificamente, uma viatura para atender todo aquele litoral norte. Então, vamos lá. Não somente na questão, no caso, eu especifiquei violência, mas também a questão do meio ambiente, que também é uma agressão muito grande a questão do meio ambiente naquela região, né? Então, como vai haver o comprometimento, nós fizemos questão de exemplificar que nós precisamos equipamentos, um melhor treinamento do pessoal associado dentro do Patrulha Maria da Penha, que é policial civil, policial militar, policial feminina, de uma maneira geral, e também assistente social e assistente da saúde. Então, devido a esse comprometimento, foi que nós exemplificamos, colocamos e pedimos. E estou fazendo um apelo, nós estamos fazendo um apelo ao governo do Estado para que dê uma atenção especial a esses casos, porque precisa de melhores condições e até equipamentos de informática também, para que possam realmente conhecer e dar uma resposta mais rápida a essas ocorrências, para que possamos, então, eles não podem esperar. O pessoal não pode esperar. Inclusive, também, nós pedimos que aumente aos albergues, né, para que elas tenham, principalmente no caso da violência doméstica, as mulheres, quando vão fazer uma ocorrência e tenham que ficar em algum lugar, tenham que ficar nos albergues, nas CDMs, para que aumente também, para que possa dar uma condição melhor e um atendimento e que elas se sintam realmente protegidas. Deputado, vamos falar um pouquinho também sobre o PL 1135, que foi aprovado ontem e também inclui no calendário oficial do Estado o Dia do Perdão. O que é esse projeto? O que ele representa? Esse projeto aí, especificamente, né, é um pedido aí da comunidade judaica e vem de encontro à comunidade cristã como um todo, em que um momento que nós estamos passando de tensão, de discussão no geral, então que possamos também ter um entendimento para o dia, para esse dia, né? Então o Brasil normalmente tem as festas judaicas só não se restritas, né? E a comunidade, no entanto, no Brasil, ela é entendida e não é assim reconhecida, não tem assim uma amplitude. E nós cristãos, de uma maneira geral, vamos procurar seguir esse dia do perdão e Yom Kippur, para que o povo, de uma maneira, nesse dia, venha a ter essa celebração e que possamos abraçar mais, que possamos, não só os parentes, como os amigos, porque o momento que nós estamos passando agora, nessa pandemia de quarentena, onde eu tenho 3 meses que eu não abraço os meus netos, por exemplo, é uma dificuldade, é uma coisa assim que dói o coração, mas que nós venhamos ter um dia em que possamos realmente, de fato, todos sair para abraçar as pessoas, os amigos,
a falta que faz aí na casa da Assembleia, a falta que vocês fazem para nós, não só no trabalho cotidiano, mas uma hora de chegar lá, abraçar a Fernanda, abraçar o Serginho, e abraçar a Silvia, Flávia, enfim, todos vocês, é uma falta muito grande. E quando nós aprovamos na CCJ, né? Foi aprovado na CCJ, para que venhamos ter esse dia e possamos, esse dia eu vou entregar uma flor para alguém, eu vou abraçar alguém, eu vou tirar um pouco desse dia meu agitado para comemorar o dia do perdão, aquelas pessoas que muitas vezes nós venhamos a ofender ou ter algum desentendimento, que possamos assim melhor, porque após a pandemia nós seremos outro povo, e isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, deputado, outra questão que aqui na casa tem sido bastante discutida é as CPIs, né? Nós temos aí as CPIs das fake news, a CPI da quarteirização e entre outras CPIs que estão sendo instauradas aqui na casa. Eu gostaria de uma análise do senhor em relação a essas CPIs. Bom, a CPI da quarteirização, ela vem de encontro dar uma informação mais precisa, de fato, do que é essa quarteirização, né? Então, às vezes, são ações desenfreadas que estão acontecendo e informações precisas. E, então, essa CPI é muito importante para que tragam informações precisas, tragam as pessoas aqui para que nós venhamos saber, de fato, o que é uma quarteirização, se realmente isso está acontecendo, e que possa, então, se tiver alguma coisa errada, inadequada, que possamos, sim, realmente coibir e colocar a coisa no seu rumo. A questão da CPI da fake news, porque há muita coisa na informação, porque normalmente na rede, a rede social, ela veio, como eu disse já em situação anterior, ela veio para ficar, primeiramente. A CPI veio para... A rede social veio para ficar e agora tem sido feito também, nessa última campanha que nós tivemos, a campanha eleitoral, a rede social já deu uma importância muito grande. Nós temos aí parlamentares que se elegeram somente através da rede social. Mas, de uma maneira geral, tem uma cultura de que, olha, aquela informação ruim, é gostoso de compartilhar, né? Isso, estou falando de algumas pessoas. Então, nem checa, nem você vai saber, de fato, se aquela informação é verdadeira ou não, mas vamos compartilhar, vamos falar. Então, hoje, no Brasil inteiro, tem essa questão de passar uma informação incorreta, uma informação que não é verdadeira, né? Falamos assim, falsa informação, e aí se propaga e, às vezes, prejudica as pessoas essa informação. Então, é muito fácil você falar... jogar uma pessoa numa situação ruim é mais fácil do que você estar falando, olha, que lindo, que maravilhoso que um deputado, uma pessoa qualquer, não é só os deputados não, parlamentares não. Que legal, aquela pessoa da TV Alesp lá fez isso, e dá uma informação, isso se propaga muito rapidamente e depois você não tem como buscar de volta à verdade, né? Você subir no alto de uma montanha, pegar um monte de palha e espalhar naquela montanha, depois como é que você vai trazer de volta? É muito difícil. Uma pedra tirada jamais você consegue trazer de volta. Então a CPI da fake news vem trazer essas pessoas que estão nesse caminho de dar informação falsa, trazemos na Assembleia Legislativa para que possa também esclarecer e conter também essa escalada muito grande aí de fake news que está correndo solto na rede social. Então, a Assembleia Legislativa legitimamente está dentro dessa CPI para que possamos também esclarecer e levar ao povo, no geral, a verdade. E a verdade que possa ser clara e limpa para que possamos melhor atender o povo paulista, do qual nos elegeu para isso. Deputado Tenente Nascimento, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade, o senhor voltando aí para falar de mais assuntos do Parlamento Paulista. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição. Obrigada, deputado. Um bom dia para o senhor. Este foi o deputado Tenente Nascimento, do PSL, que conversou com a gente no nosso jornal desta quinta-feira. E deputados decidiram esticar o prazo para extinção de cargos comissionados no Detran. O projeto de lei complementar aprovado aqui na Assembleia Legislativa é de autoria do governador João Dória. A proposta altera um artigo da norma de criação do órgão estadual de trânsito. Com isso, o fim dos empregos públicos de confiança nas funções de direção e supervisão da autarquia, antes previsto para junho de 2020, agora deve ocorrer apenas em dezembro do ano que vem. Na avaliação do deputado Paulo Fiorilo, do PT, os servidores concursados ficam prejudicados com essa iniciativa. Vamos entrar na justiça questionando essa postura do governo do estado, por quê? A Assembleia criou 1.400 casos, 1.400 cargos, eles não usaram. A Assembleia permitiu prorrogar uma vez, permitiu prorrogar 2 vezes, e agora quer que permita prorrogar 3 vezes. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, reconhece que a demora envolve o tema, mas afirma. É um compromisso do governo, primeiro, de não deixar com que as pessoas que passaram no concurso fiquem fora do serviço público. E segundo, extinguir definitivamente os cargos de livre nomeação do Detran. Os cargos de diretores não vão acabar nunca, porque nós precisamos ter, pela lei que está aí de 2013, existe a obrigatoriedade e a necessidade de você ter o cargo de diretor. O projeto segue para a sanção do governador João Dória e passa a vigorar na data da publicação no Diário Oficial do Estado. Jornal da Rede Alesp. E vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. A gente conversa agora com a Aline Cardoso, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo. Ela nos fala sobre a flexibilização do comércio. Secretária Aline, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com a Rádio Alesp. Prazer é nosso. Secretária, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o funcionamento, né, dos protocolos de reabertura, né? Quem pode enviar esses protocolos, então, à Prefeitura de São Paulo e o procedimento de análise, como acontece? Bom, o prefeito Bruno Covas, num gesto muito inteligente, chamou a sociedade civil organizada para ser parceira da sociedade e da Prefeitura de São Paulo na organização da reabertura, para que ela fosse feita com segurança, com cuidado, para que a gente pudesse, então, preservar a saúde de todos, ao mesmo tempo que voltava à atividade econômica, que era também muito necessária. E esse movimento foi feito a partir das entidades setoriais. Nós não criamos nenhum tipo de critério específico para dizer entidade formato A, o tipo B, toda entidade que tem uma representatividade, e essa representatividade, ela inclusive pode ser regionalizada, podia, então, apresentar a sua proposta. Essa proposta precisava ter alguns critérios, né, que estão estabelecidos em decreto, dizendo como aqueles representados iriam voltar à sua atividade econômica, e ela, então, dava entrada nesse protocolo a partir da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e dentro da Prefeitura ela segue um caminho até ser aprovada e ser assinada, então, esse compromisso com a Prefeitura. Nós recebemos quase 140 protocolos, alguns deles de setores repetidos, né? Então, no setor de comércio, por exemplo, foram mais de 30, né? Setor de salão de beleza, por exemplo, foram 5 e assim sucessivamente. E esses protocolos, então, uma vez analisados, foram agrupados, organizados e transformados em protocolos setoriais, unificados, ao qual as entidades aderem para se comprometerem com essa retomada segura.
Secretária, a cidade de São Paulo já está na fase 3, a amarela, de flexibilização, porém ainda seguindo os protocolos da fase 2. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que vai mudar, então, com os novos protocolos. Bom, primeiro, esclarecer que nós passamos para a fase 3, porque todos os indicadores que são analisados pelo governo do estado para ver a situação da saúde, a situação sanitária, a situação da pandemia no município, evoluíram, né? A cidade de São Paulo conseguiu lidar com esse desafio da pandemia de uma maneira muito exemplar, até tem sido considerado um case mundial. Se você olhar para cidades equivalentes como Nova York, foi muito mais difícil por lá. A gente aqui conseguiu, então, melhorar os nossos indicadores e ter sucesso nas políticas públicas. Acontece que o Comitê de Contingência do Estado solicitou que, apesar de nós termos alcançado esses indicadores, fosse adotada uma postura um pouco mais conservadora, no sentido de vamos esperar mais um pouquinho para esses indicadores se estabilizarem mais, se consolidarem mais. Então, apesar de termos sido reclassificados, foi feita a solicitação que não fossem ainda abertos os serviços da fase 3 e nem ampliados os horários. O que vai acontecer, então, se amanhã, sexta-feira, for confirmada a nossa... que nós estaremos mantidos na fase 3. Nós poderemos abrir bares e restaurantes para o atendimento local, o consumo local, assim como salões de beleza e serviços de bem-estar e estética. Então, novas atividades econômicas podem voltar a funcionar presencialmente e, fora isso, vai ser ampliado o horário de algumas atividades econômicas que já estavam funcionando desde a fase 2, como, por exemplo, o atendimento do comércio nas ruas ou dos shopping centers. Agora, secretária, em relação ao protocolo dos bares e restaurantes, já existe alguma novidade? Se fala que só poderão abrir durante o dia, alguns falam que só em ambiente externo. Já existe algum protocolo tratado com a prefeitura? Nós já temos o protocolo que foi enviado por alguns representantes desse setor, foi analisado pela nossa secretaria. Nós fizemos a compilação dos dados e passamos à frente, né, conforme prevê o decreto do prefeito Bruno Covas, para a vigilância sanitária, com apoio da Secretaria de Governo, e nesse momento esse protocolo se encontra lá para adaptação final. Há uma tratativa, um diálogo entre o governo municipal e o governo do estado para ver se existe alguma possibilidade de adaptação, de flexibilização, de ajustes. O Plano São Paulo diz que esse atendimento presencial pode ser de 6 horas. Há uma discussão se essas 6 horas devem ser contínuas ou fragmentadas. Nós havíamos apresentado, porque essa foi a solicitação do setor privado, a demanda de que as 3 horas fossem divididas entre 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Essa era a solicitação do setor privado, mas agora essa análise está nas mãos do governo do estado, para se posicionar face à demanda do setor privado. Deve haver uma reunião ainda hoje para esse esclarecimento e amanhã, na coletiva do governador João Dória com o prefeito Bruno Covas, nós vamos dar a resposta à sociedade do que foi definido. E sobre a fiscalização, então, desses serviços, a senhora falou sobre, por exemplo, 3 horas no almoço, 3 horas na janta, mas quem é que vai fiscalizar, então, se esses estabelecimentos estão realmente seguindo todas as normas, inclusive de higienização? Bom, primeiro que quando o prefeito convidou as entidades do setor privado para serem parceiras da prefeitura na reabertura, nós solicitamos no decreto que estabelece esses procedimentos que cada uma dessas entidades apresentasse uma proposta de autotutela, ou seja, que as próprias entidades, como representantes do setor de atuação delas, fossem parceiras nessa fiscalização, entre aspas, da implementação dos protocolos. Por que eu disse uma fiscalização entre aspas? Porque as entidades, obviamente, elas não vão ter uma fiscalização dos seus associados no intuito de puni-los, né, ou de denunciá-los, e sim no sentido de estimulá-los
orientá-los e acompanhá-los na implementação dos protocolos. Então, todas as entidades que assinaram o protocolo conosco, hoje já foram 48 entidades, elas se comprometeram a apoiar essa fiscalização para a implementação ser efetiva. Agora, fora isso, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Subprefeituras, que supervisiona, fiscaliza, né, a atividade em campo, tem 2.000 fiscais que circulam na cidade toda para entender se todos os estabelecimentos comerciais de serviços estão cumprindo as regras definidas pela Prefeitura. Nesse caso, não é diferente. Você tem, por exemplo, ali na região central, uma fiscalização ali da região de Brás, 25 de março, etc. e tal, para evitar aglomeração, para evitar o uso de, a entrada sem máscara e assim sucessivamente. Então, existe uma autotutela, quer dizer, uma fiscalização no sentido de orientar por parte das próprias entidades, e os órgãos de controle, de fiscalização da Prefeitura de São Paulo também vão diariamente percorrendo as ruas para ver se há algum descumprimento desses protocolos. Agora, secretária, com a pandemia, né, gera uma crise mundial por todo mundo, as pessoas vão perder emprego. O que a senhora acha, né, que as políticas públicas e a pasta de desenvolvimento econômico podem trabalhar nesse período aí para reaquecer, né, a economia e, por consequência, gerar mais empregos? Bom, a sua pergunta ela é bastante pertinente e a gente pode analisar outros países e outras cidades do mundo que estão à nossa frente, né, na cronologia do enfrentamento à pandemia, e ver o que aconteceu por lá. Países, por exemplo, como a França, que em alguns aspectos se assemelha ao Brasil, né? 800 mil empregos foram perdidos, né? Empregos formais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um índice de desemprego que aumentou significativamente, multiplicou, acho que, se não me engano, por 5, e assim sucessivamente. Então, não podemos negar que o impacto socioeconômico da pandemia aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, também vai ser gravíssimo. Nós ainda não temos os números, né? Já se fala em mais de 1 milhão de empregos perdidos no Brasil, mas a gente sabe que, infelizmente, primeiro, esse número só contabiliza empregos formais, o que é só uma parcela da realidade, quer dizer, você tem um número, um contingente de pessoas que vivem na informalidade, que foi profundamente afetado, que não está contabilizado nesses números, então o estrago já é muito maior do que os indicadores do CAGED. E, por fim, também a seguinte realidade: tem muitas pessoas que ainda não estão desempregadas, mas que, infelizmente, poderão vir a ficar nos próximos meses, porque alguns empreendedores não estão aguentando o impacto da crise. Então, a gente entende que, de fato, os próximos meses ainda vão ser meses muito difíceis, com números ainda piores do que nós temos hoje. Bom, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mas com apoio à observação e à implementação de orientações muito firmes, tem o próprio prefeito Bruno Covas também refletindo sobre esse assunto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos primeiro entendendo o que a população precisa, o que é necessário para o trabalhador e para o empreendedor. Vou lhe dar um exemplo. Microcrédito para pequenos empreendedores. Esse é um grande desafio, né? Não existe fluxo de caixa nas empresas, as pessoas não têm poupança, então as pessoas precisam de um pouco de recurso. Uma vez entendendo a necessidade, e essa não é a única, há várias outras, nós estamos, então, desenhando as políticas públicas que a Prefeitura pode implementar. Algumas delas já estão prontas, outras estão em elaboração, e dentro de alguns dias o prefeito Bruno Covas deve anunciar esse pacote de medidas. Um pacote de medidas para apoiar os trabalhadores e os empreendedores da cidade de São Paulo. Esse pacote, infelizmente, não vai sozinho conseguir suprir todas as necessidades da atividade econômica em São Paulo. Então, nós estamos também, com muita seriedade, buscando as parcerias do governo estadual e do governo federal para ajudá-los na implementação das políticas desses outros entes na cidade de São Paulo. Eu vou lhe dar um exemplo. O auxílio emergencial que foi anunciado pelo governo federal há alguns meses, aqueles R$600, né, que foram aí a salvação de muita gente. Esse auxílio emergencial, quando foi anunciado, teve a adesão rápida de muita gente, mas também centenas de milhares de pessoas, inclusive na cidade de São Paulo, não conseguiam acessar.
esse recurso. O que nós fizemos? Nós nos adaptamos, reorientamos os nossos serviços para ajudar os trabalhadores a ter acesso a esses serviços. Então, através da implementação de políticas próprias do município, mas também no apoio para fazer chegar as políticas estaduais e federais ao cidadão paulistano na ponta, a gente acredita que poderá, durante os próximos 12 meses, essa é a nossa expectativa, ter um pacote de medidas municipais de apoio aos trabalhadores e aos empreendedores da cidade de São Paulo. De fato, a gente tem a preocupação de saber quais são os setores mais afetados, as regiões mais afetadas. Então, uma parte das soluções já está desenhada e a outra vai seguindo aí a necessidade que se apresenta diariamente. Secretária Aline Cardoso, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, ficamos à disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Conversamos com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo, a Aline Cardoso, que trouxe aí notícias, né, sobre os protocolos de reabertura do comércio e também da retomada da economia, né, Priscila? Exatamente. E São Paulo, né, que é uma cidade tão pujante, né, tão importante para todo o país, na verdade, é necessário, então, essa retomada, mas uma retomada que seja gradual e principalmente com responsabilidade, que é, então, o que a Prefeitura de São Paulo tem feito com esses protocolos e partindo também dos setores para a Prefeitura, né? Então, não é a Prefeitura que criou ali o que ela acha o ideal, mas o próprio setor é que disse para a Prefeitura, olha, conseguimos fazer dessa maneira. Aí é uma conversa responsável, um acerto responsável. Tá certo, Priscila, vamos agora fazer aquele nosso giro de repórteres, conversando com os repórteres da Rede Alesp, ele que também é apresentador aqui da casa. A gente conversa agora com Sérgio Everton. Sérgio Everton, seja muito bem-vindo ao jornal desta quinta-feira, tudo bem? Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia, Priscila, bom dia, Guga, bom dia aos nossos telespectadores e, claro, aos nossos ouvintes daqui da Rede Alesp. Pois é, eu tenho aqui hoje para falar, né, inclusive o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, até comentou agora, fez um comentário na sonora dele aí sobre o projeto de lei, né, complementar, o 12 de 2020. Foi exatamente isso, mas eu vou contar um pouquinho só, né, de como o projeto chegou ao plenário. Primeiro, o projeto de lei do Detran, né, o objetivo aí desse projeto, inclusive, é prorrogar, né, a extinção aí de 326 empregos públicos de cargos de confiança, né, nas funções aí de direção e também de supervisão do Departamento Estadual de Trânsito aqui de São Paulo. Então, o que aconteceu? Primeiro, esse projeto foi às comissões conjuntas, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Relações do Trabalho e também Finanças, Orçamento e Planejamento, que é chamado Congresso de Comissões, né? São as comissões conjuntas. O projeto foi para essas comissões, em plenário, foi transmitida pela nossa Rede Alesp, né, virtualmente, esse trabalho das comissões para analisar, né, discutir esse projeto de lei. Foi aprovado, inclusive, o relatório, primeiramente, né, do líder do governo, o deputado Carlão Pignatari. Esse relatório dele foi aprovado por 20 votos a favor e 10 contrários na reunião das comissões, né, do Congresso de Comissões. O que acontece a partir daí? Né? Isso aconteceu na terça-feira, agora, né, anteontem. Depois de aprovado o relatório, o projeto foi encaminhado ao plenário ontem, né, o nosso plenário aí, Juscelino Kubitschek. O projeto foi discutido durante 6 horas, que é o mínimo, né, que se pode ter de discussão para o projeto ir para a votação. E foi exatamente o que aconteceu ontem no plenário. O projeto de lei foi aprovado, né, o projeto de lei complementar, é o PLC 12 de 2020, como eu disse, que extingue aí, né, postergar aí a extinção, prorrogar a extinção desses 326 empregos, que são empregos comissionados. Aliás, só para lembrar, esse projeto de lei, ele foi aprovado em 2013, o 1195, né,
que transformou aí o Detran em autarquia. Então, o projeto já tinha sido aprovado desde 2013. O que foi aprovado agora, né, ontem no plenário, foi exatamente essa prorrogação desses cargos comissionados. Né? Então, o que aconteceu? Esses cargos vão ser aí prorrogados até o dia 31 de dezembro de 2021. Seria a extinção desses cargos agora, né, no mês de junho, dia 30 de junho. Mas, com a aprovação desse projeto, ele passa a ser, né, foi prorrogado e só vai acontecer, né, essa substituição para funcionários aí efetivos, no caso, e também as pessoas que prestaram concurso, né, que é um concurso público, para assumirem cargos no Detran, a partir do dia 31 de dezembro de 2021. Né? Então, esse projeto, segundo o deputado Carlão Pignatari, é muito importante, porque se fizesse essa transição agora, dia 30, segundo o nosso líder do governo, isso prejudicaria muito o andamento do trabalho no Detran. Então, o projeto aprovado ontem, né, foram 51 votos a favor e 34 contrários. Né? Claro que os votos contrários, inclusive a bancada do PT foi contra, mas aí é uma outra situação, né? O projeto está aprovado, vamos ver como é que vai daqui para frente agora acontecer. O projeto vai à sanção do governador e depois ele é publicado no Diário Oficial do Estado. Então foi isso que aconteceu, né, ontem no plenário Juscelino Kubitschek. E eu tenho também uma convocação para hoje, tá? Hoje no plenário Juscelino Kubitschek, nós vamos ter também uma sessão extraordinária a partir das 2h30 da tarde, né? Com a seguinte ordem do dia, tá? Um requerimento de urgência do projeto de lei 461 de 2019, de autoria do deputado Dirceu Dalben. O que versa esse projeto? É a aprovação de um requerimento, né? A votação de um requerimento. Ele suspende aí, né, os efeitos da inclusão do nome de pessoa física ou jurídica no CADIM. O CADIM é o quê? O Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados dos Órgãos e Entidades Estaduais. Temos também um requerimento que vai ser votado no plenário hoje, é um de urgência, são requerimentos de urgência, né? É o do PL 855 de 2019, que é de autoria do deputado Daniel José. Esse projeto, ele dispõe, né, sobre a parcela pertencente aos municípios do produto do ICMS. O ICMS é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias. Então, o plenário hoje tem trabalhos, né, a partir das 2h30 da tarde, são esses dois requerimentos, né, que vão ser encaminhados aí para serem analisados, né, e votados hoje ainda. É isso que eu tenho para falar hoje, Guga e Priscila. Tá certo, Sérgio Everton. Muito obrigado pela sua participação no Jornal desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Outro. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Sérgio, para você também. Este foi o Sérgio Everton, né, nosso repórter e apresentador que participou com notícias do Parlamento Paulista. Ele falou da votação que nós vamos ter em plenário hoje, né, a partir das 2h30 da tarde, aí analisando a urgência de dois projetos, né, um do deputado Dirceu Dalben e outro do deputado Daniel José. Esse projeto até cria um selo de qualidade no ensino estadual, nas escolas, né, nos municípios. É um projeto bem interessante. Depois a gente vai trazer ele em detalhes também, caso seja aprovada a urgência, e também o Congresso de Comissões, né, Priscila? É isso aí. E você vai conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Hoje, 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro Brasileiro. A data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscaram sua vida para proteger pessoas, as cidades, as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, entre outros serviços à sociedade. Além de apagar incêndios, bombeiros também desenvolvem
desenvolvem vários projetos sociais e educativos com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. Essa é uma homenagem da Rede Alesp a todos os bombeiros. Nesse primeiro bloco também conversamos, né, Priscila, com o deputado Estevão Galvão, com a deputada Márcia Lia e com o deputado Tenente Nascimento, e tivemos uma entrevista também com a secretária de Desenvolvimento Econômico da capital paulista, a Aline Cardoso. Nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos com muito mais, né? É isso aí, não saia daí. Daqui a pouco mais informações para você aqui no Jornal da Rede Alesp. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.